Bom dia a todos. O nosso trabalho será apresentado como forma de avaliação parcial a unidade curricular Sistemas em Psicologia 2, Teoria Psicanalítica, no curso de Psicologia das Faculdades Integradas da América do Sul, juntamente com a professora Gisele Teles da Cruz. O grupo será composto pelas alunas Isabela Túbero, Mariana Beltrão, Vitória Alves e Vitória Ludmille. Nós apresentaremos a respeito de Erik Hornburger Erickson sobre suas contribuições dentro da psicologia. Nós daremos início falando a respeito da vida de Erik. Nasceu em 1902 na Alemanha e faleceu em 1994 no Canadá. E eu quero explicar aqui para vocês, eu coloquei aqui no slide, dois nomes, Erik Salomonson e Erik Hornburger Erickson. E eu quero explicar para vocês em relação a isso. O nome de Erik era Erik Salomonsen, mas o pai biológico dele abandonou ele e abandonou a mãe dele antes mesmo dele nascer. E aí a mãe dele criou ele sozinha até os 3 anos de idade. Quando ela se casou com o pediatra dele, Theodor Hornburger, daí vem o nome, né? E ele cresceu a adolescência dele, a infância dele toda, sendo chamado de Theodor Hornburger, porque não só, né, por uma consideração, o que pode se pensar, mas porque a família dele ocultou os detalhes do nascimento dele, do pai biológico dele. Ele cresceu acreditando que Theodor realmente era o pai. E o porquê de Erickson? Né, da onde vem esse Erickson? Na realidade, ele sempre teve problemas com adaptação, com as relações, e o desenvolvimento da identidade individual dele era uma das principais problemáticas para a vida dele. Era o que mais trazia perturbações para ele, como ele mesmo descreve. Ele, com tudo isso, ele passou a vivenciar momentos de neurose, de psicose, da adolescência. E aí ele só conseguiu se reequilibrar nesse rumo da vida dele quando ele criou um próprio apelido. Por questão dessa confusão que ele tinha, né? Com as coisas que ele tinha vivenciado. E aí veio o apelido, né? O sobrenome Erickson. Com 25 anos, ele decide seguir os caminhos da docência. Ele é convidado por um amigo para dar aulas em Viena, e aí ele aceita e vai para Viena. E lá ele tem a oportunidade, então, de dar aulas, não só das matérias comuns, mas também das matérias que eram muito apreciadas por ele. A arte, no caso, né? Ele descreve essa apreciação muito grande pela arte, ele sempre teve esse lado artístico, e lá ele tem a oportunidade de dar aulas a respeito dessa matéria. E aí, durante esse período da vida de Erik, ele tem a oportunidade de se aproximar, de relacionar-se, de ter a comunicação com a família de Freud, principalmente com Anna Freud, que foi quem ali percebeu essa sensibilidade, essa vocação dele. E aí ela convida ele para iniciar os estudos na psicanálise. E ele aceita também, dá as caras à tapa e se aprofunda cada dia mais. Ele simplesmente se apaixona por essa área. É a área que, dentro da psicanálise, que mais interessou ele foi a análise infantil. E é ali onde ele mergulha, é ali onde ele trabalha todo o conhecimento dele, né? Ali é onde ele pratica e, enfim. Em 1930, ele vai publicar o primeiro artigo dele. Em 1933, quando ele possui a formação, quando ele se forma em psicanálise, ele vai ser eleito para o Instituto de Psicanálise em Viena. E em 1933 também, ele vai decidir emigrar para os Estados Unidos, e lá ele vai iniciar a prática da psicanálise infantil em Boston. Ele vai se associar com a faculdade de Harvard. E é interessante também ressaltar que
A carreira dele não inclui só cargos em Harvard, mas também em Yale, na Universidade da Califórnia, na Clínica Austin Higg, que até hoje são conhecidas, que até hoje possuem nomes, né? Eric, então, com todos os seus estudos, com todas as suas buscas, com todas as suas formulações, com tudo que ele tinha de bagagem, então, ele cria uma teoria, e essa teoria é a teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele, como já foi dito e como nós tivemos a oportunidade de ver anteriormente, né? Ele teve uma aproximação muito grande com Freud, era alguém que ele admirava e se inspirava. As teorias dele foi inspirada, né, em Freud, em tudo aquilo que Freud ensinou para ele, que os dois construíram de maneira única, né, durante essa trajetória. Freud também vai dizer a respeito dele, no filme dele de Freud nós podemos observar, mas ele vai se afastar, né? Ele vai se afastar das ênfases que Freud dava, porque Freud tinha uma visão mais sexual a respeito das situações, como nós também estudamos. E aí ele vai se afastar dessas ênfases que Freud dava sobre os componentes biológicos sexuais do desenvolvimento inicial. E aí o trabalho dele vai focalizar nos estágios críticos e criativos do desenvolvimento pessoal. E a resolução de várias crises de identidade, né, nas quais ele vai definir como um conflito inevitável que acompanha o crescimento do senso de identidade durante a adolescência. Ou seja, nós podemos concluir que a vida de Eric, a própria história de vida dele, contribui para toda essa formulação dos conceitos dele, das teorias dele, e ele focaliza também o desenvolvimento contínuo de personalidade através de toda a vida, né? E é um conceito que ele vai estudar numa variedade muito grande sociocultural, e a teoria dele nós ao longo desse trabalho vamos estar relatando um pouco mais, e agora a Vitória Ludmilla vai estar falando um pouquinho pra gente, nos ajudando a compreender como Eric também percebe o ser humano, para dar início a essa teoria, a explicação dessa teoria. Para Erikson, nossa personalidade é moldada a partir da cultura e das experiências vividas. E também nós temos um certo controle sobre o nosso destino, já que nós podemos mudar, né, alterar a nossa história. Para ele também, ninguém está inevitavelmente destinado a permanecer em uma existência disfuncional. Cada um pode achar uma solução saudável para os seus conflitos psicossociais. E para o Erikson também, as pessoas são mais influenciadas por fatores biológicos e sociais do que por suas expectativas em relação ao futuro. Então, por mais que as pessoas possam sim estabelecer metas e trabalhar por elas, elas vão ter que lidar no meio do caminho com seus fatores anatômicos, com suas experiências vividas e pela cultura que eles estão inseridas. Outra coisa é que para ele, nós somos cada vez mais influenciados pelo fator social, né? A partir de quando o nosso ciclo social deixa de ser apenas a família e passa a ser também os amigos, os amores, os colegas de trabalho, faculdade, etc. E também, antes da adolescência, a maioria dos nossos comportamentos da nossa personalidade é moldada por fatores inconscientes. E antes que a criança tenha estabelecido a sua identidade, ela começa a ter crises, né, conflitos psicossociais e psicossexuais. Mas nós não estamos conscientes disso ainda, porém isso acaba formando a nossa identidade durante a infância. E é só a partir da adolescência que as pessoas começam a ficar mais cientes, né, do que elas pensam, do que elas fazem e a razão também pela qual elas fazem.